Oi pessoal, meu nome é Jade e há alguns anos eu gravei um vídeo sobre a minha preparação para o USMLE Step 1. Na época eu comentei sobre a dificuldade da prova, que é a prova que eu acredito ainda ser o principal obstáculo para quem quer fazer residência médica nos Estados Unidos. E até hoje eu recebo comentários naquele vídeo perguntando que fim eu levei, se eu desisti, se eu vou fazer pesquisa para sempre. E assim, muita coisa aconteceu na minha vida de lá para cá. Na época eu ainda estava em Belém. Hoje eu estou completando quase 3 anos aqui em Boston e eu decidi finalmente gravar outro vídeo. Nós estamos no dia 8 de março, faz 3 dias que eu submeti minha Rank List para o Match, que quer dizer que eu estou aplicando para residência médica nesse ciclo, e os resultados vão sair agora no dia 17 e 21 de março, bem pertinho. Estamos a poucos dias de saber onde e se eu vou fazer a residência médica aqui. Eu decidi gravar esse vídeo agora, em vez de depois, do resultado, porque eu não queria que o resultado mudasse a minha percepção na minha jornada até aqui. Independente do desfecho, eu queria compartilhar essa trajetória com vocês, na esperança de ajudar alguém que esteja ou passando pela minha situação, ou cogitando entrar no processo, e porque também no fim do vídeo eu gostaria de compartilhar uma ideia que eu tenho, que eu já tenho há alguns anos, e eu queria a opinião de algumas pessoas antes de eu começar. Mas enfim, a minha trajetória. Eu me formei em medicina na UEPA, na Universidade do Estado do Pará, em 2020. E durante a faculdade ainda, eu nunca tinha pensado em vir para os Estados Unidos. Eu nunca conheci ninguém que tivesse vindo para cá e feito esse processo. No meio do meu 5º ano de medicina, eu comecei a sentir que eu não estava onde eu precisava estar e que meu destino era em algum outro lugar, e que não era São Paulo também, e que eu precisava talvez de um desafio maior para me tornar aquela pessoa que eu achava que eu já seria naquele momento, naquela idade. Eu tinha alguns sonhos e meio que uma visão da pessoa e mulher que eu seria, da família que eu queria construir, da vida que eu queria viver. E nesse período eu tive a minha primeira oportunidade de viajar sozinha. Eu fui pro Canadá. E eu me apaixonei pelo país, pela ideia também de ir embora, e na oportunidade de ser médica fora. Só que eu vi que o processo no Canadá era muito complicado e pouco acessível para estrangeiros, e ao mesmo tempo eu fiquei sabendo do USMLE, que é mais estruturado e previsível. Mas quando eu li mais sobre o processo do USMLE, eu desisti. Porque eu pensei, cara, não conheço ninguém dos Estados Unidos, meu internato tá acabando, ninguém da UEPA fez isso, não tenho contatos de ninguém para me conectar com médicos dos Estados Unidos, enfim. Desisti. Mas aquilo ficou, e eu não consegui tirar aquela ideia da minha cabeça, porque eu já tinha meio que decretado para mim mesma que essa seria a melhor opção para mim, entendeu? Então, eu tomei a decisão, eu conversei com meus pais e comecei a estudar pro Step 1. Quem viu meu primeiro vídeo sabe o desastre que isso foi no início, mas depois disso muitas outras coisas foram acontecendo. Enquanto eu estava pro Step 1, eu comecei a pensar em como que eu ia melhorar o meu currículo e me conectar com os médicos daqui dos Estados Unidos. Primeiro eu pensei em fazer um clerkship antes de terminar o internato. E um dos únicos programas que aceitavam estudantes sem o Step 1 era o de Harvard. Foi nessa época que eu conheci o Bruno Lima, através dos vídeos dele, e ele leu a minha carta de intenção que eu tinha escrito para o estágio. E ele me disse que só pelo meu inglês ele já sabia que eu não tinha condições de vir para esse estágio, E ele falou assim, Jade, estágio em Harvard? Vão te engolir viva lá, você não sabe nem escrever direito ainda, Enfim, e ele sugeriu que eu primeiro focasse nos steps. Então eu comecei a estudar. O meu irmão mais velho, o Pedro, me falou de um curso chamado Principles and Practice of Clinical Research, o PPCR, que dá para eu fazer enquanto eu estava no Brasil, porque ele era remoto. Então eu poderia estudar e fazer o curso. E assim, eu me inscrevi, fui aceita e a experiência foi fantástica. Durante o PPCR, eu conheci o professor Felipe Fregni e eu tive essa oportunidade de vir pela primeira vez a Boston assistir algumas aulas presenciais. E o professor Fregni, de forma assim, extremamente generosa, teve uma conversa 1 a 1 comigo. Falei sobre o meu objetivo de fazer residência em radiologia, que eu procurava um Research Fellowship ou um mestrado antes de aplicar para residência. E ele me deu um conselho que foi muito importante na época. Ele falou, eu acho ótimo que você queira se preparar mais antes da residência, mas você já chegou a considerar a pesquisa como uma carreira? Não apenas como um meio para chegar na residência? E até então eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Eu sempre quis ser professora, desde antes da medicina.
Eu fiz iniciação científica por 3 anos na faculdade, mas eu nunca pensei que a pesquisa seria algo tão importante na minha trajetória. Enquanto eu terminava o PPCR, eu apliquei para a vaga de Research Fellow e também para o mestrado em saúde pública em Harvard. Eu achava que eu não ia ser aceito em nenhum dos dois, né? Mas, graças a Deus, eu fui abençoada com isso, eu fui aceita em ambos. E durante a entrevista para o fellowship, os meus agora chefes disseram que eles permitiriam que eu trabalhasse em tempo integral como Research Fellow e fizesse o mestrado em meio período ao mesmo tempo, contanto que eu fizesse meu trabalho. E aí foi uma correria, né? Eu fiz o Step 2 poucos dias antes de me mudar para cá. E em março de 2022 eu comecei a trabalhar no Boston Children's Hospital. Em julho do mesmo ano eu iniciei o meu mestrado. E desde então eu publiquei o máximo que eu pude. Eu aprendi muito e ainda estou aprendendo. E eu trabalhei assim o máximo que eu podia, né? Muito mesmo. Porque foi uma generosidade tão grande dos meus chefes me deixarem fazer o mestrado ao mesmo tempo, sem nem saberem se eu ia ter a competência para, né, segurar os dois ao mesmo tempo. E meus pais também, que sempre apoiaram eu estudar e tentar alcançar esse objetivo, meus irmãos, meu marido, enfim. Teve muita gente que me apoiou e fez ser obrigatório eu dar tudo de mim. E no meio disso tudo, eu que era estudante de medicina, estava meio perdida, né? Saí de casa, me casei, tive a minha primeira filha, terminei o mestrado e agora eu finalmente estou aplicando para a residência de radiologia. E esse é um pequeno resumo dos últimos 3 anos da minha vida. Teve muito mais coisa que aconteceu, mas o capítulo final dessa jornada vai ser escrito daqui a menos de 2 semanas, finalmente. E quando eu comecei isso tudo, eu lembro que eu não imaginava que qualquer uma dessas coisas iria acontecer, que coisas tão significativas poderiam surgir daquele chamado que eu tive de tentar. E talvez você, né, que está assistindo, né, esteja vivendo algo parecido com esse momento que eu vivi em 2019, que você não tem nada palpável, só a vontade, esse sonho, né? E eu queria compartilhar algumas perspectivas que eu adquiri nessa caminhada. Primeiro, por mais que seu cenário seja desfavorável, quase tudo é possível. Talvez você acredite que é impossível, porque ninguém que você conhece fez isso. Mas as chances são que essas pessoas simplesmente não estão no seu círculo, e que eles estão correndo atrás desse sonho, estão alcançando, e que você vai alcançar também. Se eles conseguiram, você consegue. Segundo, por mais que seja possível, tudo vem a um custo. Seja esse custo de tempo, de qualidade de vida ou monetário. Mas assim, gente, as melhores coisas da vida, elas exigem esse custo. Não dá para sonhar alto e viver uma vida confortável tentando alcançar o sonho. Eu costumo pensar que esses objetivos mais valorosos necessitam de, no mínimo, uns 5 anos de dedicação intensa para talvez eles acontecerem. Terceiro, não há um único fator que vai garantir o sucesso no match. Não é uma nota alta, publicações, um diploma a mais, um mentor milagroso que vai te colocar para dentro. É uma combinação de muitos fatores, incluindo os que eu falei, e eles não acontecem da noite pro dia. E quem simplifica esse caminho geralmente não alcançou o objetivo e infelizmente não vai alcançar. E quarto, e mais importante, não se desconecte das relações que mais importam para você. Cultive amigos de verdade, mantenha contato com a sua família. Pense no futuro que você quer construir, que vai muito além da carreira. Planeje a sua trajetória de forma que essas relações que são fundamentais para a sua felicidade também sejam preservadas. E por último, tenha fé e esperança até o fim. Vão ter muitos momentos pesados, vão ter momentos que você vai querer desistir, você vai ter medo de fracassar e ter perdido todo esse tempo, dinheiro, enfim. Mas persista, porque o esforço, ele sempre gera frutos. E eu digo essas palavras para vocês porque eu repito elas para mim, esperando que daqui a alguns dias eu possa colocar um final feliz nessa trajetória. Para quem está aguardando o match também, parabéns, nós estamos a poucos dias de saber o resultado de uma das maiores batalhas da nossa vida. E caso não dê certo essa primeira tentativa, vamos em frente.
E por fim, né, para concluir o vídeo bem feliz, eu queria compartilhar esse projeto, que já tem há bastante tempo. Eu queria gravar, eu vou gravar vídeos ensinando o básico da pesquisa, principalmente a pesquisa original. Eu queria ensinar os conceitos de como fazer pesquisa, como organizar um banco de dados, a coleta, a análise dos dados, como escrever esses resultados de forma adequada no paper, como criar ilustrações médicas para colocar no paper, formatar as imagens apropriadamente para publicação. Tudo que eu aprendi nesses 3 anos de pesquisa e mestrado. E eu fiquei pensando muito se eu deveria gravar os vídeos em português ou em inglês. Se fosse em português, seria mais acessível para os brasileiros, mas em inglês eu vou ajudar mais gente e também ajudaria os próprios brasileiros a se familiarizarem com o jargão acadêmico na língua em que a pesquisa é conduzida e publicada, né, que é o inglês. Então eu estou mais inclinada para o inglês. Mas, por favor, me digam nos comentários que língua vocês preferem para as aulas e se vocês acham que vai ser útil e, enfim, qualquer outra coisa que vocês queiram comentar será bem-vindo para ajudar. Só não pode comentar coisas negativas em relação ao meu possível match, porque já tá difícil sem desejos negativos. Mas é isso, gente. Muito sucesso para todos vocês. Obrigada por terem ouvido até o final. E tchau, tchau.